Hoje eu vou começar dando boa noite para o Fabiano, que já está. Eita, essa... Boa noite para os amigos também que estão acessando a plataforma nesse momento, que vão nos acompanhar nesse estudo, o estudo das leis morais, terceira parte do livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a lei de reprodução. Hoje nós vamos prosseguir com mais algumas questões. Lembrando, e a gente está sempre dizendo, que todas as questões, desde o início desse estudo, está disponível lá no nosso canal no YouTube, o Sesc Crista Virtual e Dora Rodrigues Espírito, nesses dois canais. Também, nosso chat está aberto. Pode acompanhar, perguntar, questionar, discordar, complementar o que vocês puderem. Esse é o nosso momento de interação. Então, nós vamos iniciar, mas antes, já está bem próximo essa nossa programação, eu quero colocar aqui para vocês o nosso videozinho da programação que nós vamos fazer no dia 2 de maio, uma programação bem especial, pelo dia, em comemoração à família, né? Nós fazemos normalmente nesse mês de maio uma programação que as casas espíritas de Parnaíba promovem nas doutrinárias e agora algumas suspensas nesse modo virtual, palestras com temas sobre a família. E nós, a Casa Semente Cristã, vai dia 2 de maio, iniciar uma programação abrindo essa campanha. Então, vamos acompanhar aqui para que vocês possam tirar um tempinho no domingo e participar conosco. Ok, Dora. Acho que teve um probleminha técnico aqui com a Dora. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer a Dora pela honra e o privilégio de ter dado boa noite primeiro. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, a esse momento em que a gente tem essa oportunidade de refletir. E, comumente, a gente sempre faz aquela rápida revisão, né, do que a gente fez na aula anterior, né, em que a gente abordou aí, começamos a abordar sobre o casamento e o celibato, e a gente ficou exatamente de iniciarmos nessa noite de hoje o celibato. Mas eu gostaria de fazer com vocês, meus amigos, essa revisão do que nós falamos do casamento, de tudo que foi dito, através de uma resposta que foi dada, né, e que pela espiritualidade benfeitora, que está registrada na Revista Espírita, né, que Allan Kardec editava, que Allan Kardec que administrava, né, tudo a respeito dessa revista, que ela é muito boa, no sentido da gente continuar ampliando nossos entendimentos, nossos conhecimentos. Cada vez que a gente lê, muitas vezes, algumas mensagens que estão lá, nós ampliamos, melhoramos, né, filtramos melhor as informações, isso é muito importante. Então, essa mensagem, ela é do dia 15 de fevereiro de 1862. Está no item denominado Ensinos e Dissertações Espíritas. Salvo engano, essa mensagem, ela é de julho de 1862. E foi dada a médium que está identificada como Senhora H, né? Então, vejamos a pergunta que foi feita e um breve relato da resposta, porque a resposta ela é bem ampla, é bem grande também, mas nós vamos ler
para que a gente entenda essa questão da insolubilidade do casamento, essa questão das uniões, né, entre espíritos, para darmos prosseguimento à nossa evolução. E a pergunta é a seguinte: já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isto? As reencarnações, mesmo as que se seguem às da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo? E a resposta: eu te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e souberam sofrer com resignação para expiar suas faltas, reunir-se, a princípio no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, a fim de conseguir encarnações nos mundos superiores. Podem, pois, se o pedirem, com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma época, reencarnar nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previstas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático, e se sentirão felizes por o dirigirem no bom caminho, cercando-o dos ternos cuidados da família e da amizade. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo matrimônio e verem escoar-se muitos anos de felicidade e de amor. Refiro-me ao casamento entendido no sentido da união íntima de dois seres que não querem separar-se mais. Entretanto, tal como é compreendido na Terra, o casamento não é conhecido nos mundos superiores. Nesses lugares de felicidade, de liberdade e de alegria, os laços são de flores e de amor. E não creiais que, por isso, sejam menos duráveis. Só o coração fala e guia nessas uniões tão doces. Uniões livres e felizes, casamento de almas perante Deus. Eis a lei do amor dos mundos superiores. E os seres privilegiados dessas regiões abençoadas, sentindo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que o são os homens da terra, que muitas vezes desprezam os mais sagrados compromissos, não oferece o deplorável espetáculo de uniões perturbadas incessantemente pela influência dos vícios, das paixões inferiores, da inconstância, da inveja, da injustiça, da aversão, de todas essas horríveis inclinações que conduzem ao mal, ao perjúrio e à violação dos mais solenes juramentos. Pois bem, esses casamentos abençoados por Deus, essas uniões tão afetuosas são a recompensa daqueles que, tendo-se amado profundamente no sofrimento, pedem ao Senhor, justo e bom, para continuarem a se amar em mundos superiores, sem, contudo, temerem uma próxima e dolorosa separação. Que haverá nisso que não seja fácil de compreender e admitir? Deus, que ama a todos os seus filhos, não teria podido criar para aqueles que se tivessem tornado dignos uma felicidade tão perfeita quanto cruéis tinham sido as provas? Que poderia conceder de mais conforme ao sincero desejo de todo coração amoroso? De todas as recompensas prometidas aos homens, haverá algo semelhante a esse pensamento, a essa esperança? Eu poderia dizer, a essa certeza, unir-se aos seres adorados para a eternidade? Então vejamos que mensagem bela. Ela é muito mais extensa, tem muitas mais lições, mas a gente já pode observar aqui de antemão que nós estamos no mundo de expiações e provas, então necessariamente temos o sofrimento em todos os aspectos para superarmos aqui as nossas faltas. E as uniões que são consideradas sublimes nesse ponto de vista que nos é trazido dos mundos superiores, aqui ainda não são conhecidas. Como a forma de união que nós temos aqui é desconhecida nesses mundos superiores. Vejamos que ele apontou muitos vícios, dificuldades que nós temos aqui na nossa passagem, né? Especialmente quando estamos unidos. Mas vejamos, são experiências para que nós tenhamos a certeza de que esses lugares benditos que o Senhor permitiu nos ser trazidos pela revelação espírita, seja não somente o alvo estar nesse lugar, mas percebamos a necessidade de extrairmos de nós o amor divino,
o reino dos céus que está dentro de nós, como nos asseverou Jesus, e nos doarmos nas lides com o nosso próximo, porque se não muitas vezes o pedimos para estarmos juntos, pode ser uma necessidade que a lei nos impôs, mas que tem todas as duas situações a finalidade de nos levarmos a um lugar melhor, uma consciência mais elevada. O sofrimento ainda faz parte, porque ainda nós trazemos carregados em nós muito do orgulho e do egoísmo, no sentido daquilo em que a gente exacerba e nos prende à gleba da terra. Vivermos na terra é importante, mas não devemos vislumbrar que aqui é o fim. Aqui é um meio, é uma caminhada. Ela é árdua, ela pode ser difícil, talvez do nosso ponto de vista. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, muitas vezes a nossa concepção de difícil, de árdua, ela se modifica. E muitas vezes, e não é incomum observarmos nas obras, né, de cunho moral elevado, espíritos que dizem, poxa, falhei, poderia ter me esforçado um pouco mais, poderia ter pedido desculpas, poderia ter sido mais atencioso, poderia ter levado em consideração, né, enfim, a lei de amor, de justiça e caridade. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade a partir da questão de número 698, em que a gente vai adentrar no assunto chamado celibato. E a palavra celibato, eu fui buscar o significado, eu gosto sempre de buscar o significado etimológico, porque a etimologia ela é muito interessante. Para quem gosta, né, ou para quem não tem ainda o hábito, eu vou logo avisando, vicia, tá? Você buscar o significado original daquela palavra e entender, né, a evolução de significados. Às vezes se modifica um pouco, às vezes se modifica completamente, às vezes não. Mas a palavra celibato é uma dessas que não se modificou muito não, tá? Porque ela vem do latim caelibes, que é C-A-E-L-E-B-S, que significa não casado, solteiro. Então, o celibato é aquelas pessoas que não estão vinculadas a um compromisso, por exemplo, um casamento. Mas a gente vai ver que não é somente nesse aspecto, né? A gente vai desdobrar um pouco essa questão do celibato e nós vamos observar como isso está no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos hábitos, muitas vezes, e a gente não percebe isso, né? Então a pergunta é bem franca e bem direta. É interessante as perguntas de Kardec, porque ele vai criando uma lógica, né? Ele faz uma pergunta X para saber se aquilo é A ou B. E dependendo da resposta, ele desdobra, né? Vai detalhando até o quanto ele pôde detalhar o que era interessante para a gente compreender. Então, na questão 698, o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, ou seja, eu estar solteiro, sozinho, eu não ter vínculo com pessoas, é um estado de perfeição, né? Porque a perfeição é a nossa busca, não é isso? A perfeição relativa, né? E estar sozinho, escolher não se vincular a alguém na encarnação, escolher manter-se fora desses relacionamentos, vamos dizer assim, né? Isso é um estado de perfeição? E a resposta dos espíritos, não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Prestemos bastante atenção nessa resposta, né? Os que assim vivem por egoísmo, né? Desagradam a Deus e enganam a todos. Por que a gente destaca aqui a palavra egoísmo, né? A palavra egoísmo, ela é interessante. A etimologia dela é a seguinte: ela vem do latim ego, que sou eu, significa eu, né? Mais o sufixo ista, né? Que indica adesão à doutrina ou costume. Ou seja, eu, né? Vamos pegar na literalidade desse significado. Eu estou aderindo a uma doutrina ou um costume que eu quero, que eu desejo para mim e para mim satisfazer, sem preocupar-me com o próximo. Porque esse é o egoísmo que a gente tem que combater. Eu preciso olhar algo para mim, sim, porque eu preciso me melhorar, eu preciso buscar o que é melhor. Mas eu não posso simplesmente olhar somente para mim. É nisso que a gente vai aprimorando, é nisso que a gente a cada encarnação, porque às vezes numa encarnação, duas, a gente não se faz, não é verdade? Né? Aí você multiplica uma, duas, multiplica aí por 1 milhão, né? Sabe-se lá quanto tempo a gente vem ainda segurando esse germe de que eu só tenho que dar atenção para mim, não para o outro. Então, quando você
escolhe o celibato por esse egoísmo de não quero conviver com pessoas, eu não quero me relacionar. Lembra que a gente falou no encontro passado que a gente tinha pessoas com essa mentalidade de eu não quero me unir, eu não vou mudar meu hábito de vida, eu não vou fazer as coisas que o outro quer, ou seja, aquela pessoa ela não está interessada muitas vezes em sequer dar a sua contribuição de auxílio a alguém. É claro que a gente está falando nesse campo do casamento especificamente, né? E a gente até brincou, olha, não casa com essa mentalidade porque senão pode acontecer uma tragédia nesse casamento, não é isso? Eu não abro mão disso, não abro mão daquilo, enfim. É claro que o abrir mão não está no sentido de você simplesmente abandonar-se, né? Ou abandonar, ou você deixar seus princípios. Não é isso. É você saber lidar com esse momento de união. Então, se eu me afasto com esse interesse de simplesmente só estou pensando em mim, né? Eu não me caso, eu não quero relacionamentos, porque eu não quero. Isso é algo que não está na minha, não está na minha mente. Realmente, certos relacionamentos, certas pessoas, é interessante não buscar o casamento. O casamento é uma dessas situações em que a pessoa pode, né, fazer a escolha de se unir ou não. Não é algo obrigatório, né? Mais uma vez escolhido, a gente falou outras vezes, mais uma vez escolhido, a gente precisa ter os cuidados necessários. Eu estou vendo aqui uma mensagem no chat, vocês me dão licença para me dar uma olhadinha? A Dora Rodrigues está nos dizendo que faltou energia. Isso vai dar problema, porque a espiritualidade vai ter que conversar com o pessoal aí da Companhia Energética do Piauí, né? Faltou energia, gente, então vamos dar continuidade aqui. Infelizmente aconteceu esse pequeno problema aí, mas isso não vai tirar a luz do estudo de maneira nenhuma, não, porque a espiritualidade está dando atenção nesse momento. Então, vejamos, a gente falou que essa palavra celibato, essa questão dessa atitude celibatária, muitas vezes, a gente também olha sempre do campo da religião, né? Nós sabemos que uma das religiões que existe a questão do celibato, de que o padre, no caso, né, não casa, isso não é um dogma de fé, né? Não é um princípio que está estabelecido nas escrituras, é uma lei humana, é uma lei que foi criada e que, obviamente, quando o Papa entender que dentro da liturgia, dentro da doutrina católica, os padres possam ter, né, o casamento formalizado, isso aí não vai ser nenhum problema. Mas, até então, ela é uma das religiões que entendem que os padres não devem ter esse casamento, tá? Então, muito bem. Mas essa atitude de celibatária, né, ela pode ser exatamente como a gente mencionou agora há pouco. Ter essa atitude de isolar-se, de não querer conviver com as pessoas, de não querer estar fazendo, por exemplo, um trabalho em família. Não querer se colocar, por exemplo, num trabalho profissional, a se integrar, a fazer parte de uma equipe. Eu não quero, eu não desejo, não é a minha área, eu não me afino com isso, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de proximidade. Isso são situações que podem ser resolvidas. Não são questões que, obviamente, a gente tem que condenar alguém. Mas comportamentos como esses, nós precisamos dar uma atenção, se possível, estabelecendo-se o diálogo, se a pessoa assim o desejar, porque nem todas desejam uma modificação nesse sentido, e falarmos que essa é uma atitude que a prejudica, mesmo ela não tendo crença na realidade espiritual, na sua própria vivência atual. Porque quando eu me afasto das pessoas, quando eu me afasto do mundo, por exemplo, quando eu quero só a minha redoma, eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor. Eu não compreendo comportamentos de outras pessoas, eu não compreendo por que certos comportamentos, por que certas atitudes, por que certas decisões políticas, econômicas, sociais estão acontecendo no mundo, porque eu não quero conviver, porque eu não quero entender. Porque isso, por exemplo, pode me trazer um desconforto. Mas é importante que a gente vença essas barreiras, porque nós estamos aqui exatamente para isso, é para vencer barreiras, barreiras que nós criamos. As vicissitudes da vida, elas estão aí, não é para dizer assim, você tem que sofrer e pronto, e você evolui pelo sofrimento. O sofrimento, no quesito evolução, ele tem a sua importância no mundo de expiações e provas, porque nós cometemos os agravos às leis divinas, causando dores ao próximo. Veja só,
Quando eu não estou completamente isolado, se eu estou junto, eu estou causando problema. Então a gente tem que ir encontrando o equilíbrio. Eu vou convivendo. Aquele comportamento me deixa chateado, me deixa nervoso, me deixa magoado, me deixa triste, ou me deixa eufórico, porque a euforia demais, aquela alegria, também nos tira a sensatez, né, o raciocínio. Então a gente precisa ir buscando esse entendimento. Essa atitude celibatária, voluntária, ampliemos ela não está só no sentido religioso, ela está nas nossas atitudes. E ela está vinculada a esse egoísmo que a espiritualidade está querendo que a gente trabalhe, que a gente tire da gente. De pensarmos somente em mim. Somente em mim. Só eu tenho que ter vantagem. Só eu que quero as coisas. Tem que ser do meu jeito, porque se eu não tiver, eu não faço. Né? Se eu não tiver um benefício, eu não faço. Então a gente tem que ir mesclando isso com doses homeopáticas. Né? Certa vez uma situação foi engraçada. A minha esposa relatou para nós uma experiência que ela teve no Maranhão, de que algumas pessoas, quando viajavam, né, quando era mais jovem, elas não queriam ficar perto das outras pessoas. Elas queriam estar sempre isoladas, queriam estar sempre longe, sempre distante. Né? E isso intrigava o pessoal, mas como é que pode? Todo mundo viajou junto, o pessoal tá... Então, isso é uma atitude. Por que a pessoa é daquela forma? Que medo que está, por exemplo. Quer dizer, ela não teve medo de viajar, ela não teve medo de estar, mas no momento em que era para conviver, o que impede essa convivência? O que está me deixando, como diz assim, com a pulga atrás da orelha? Né? Que timidez é essa? Que eu não consigo estabelecer um diálogo, que eu não consigo, por exemplo, colocar uma opinião, né? Mesmo que seja contrária, né? É sempre importante a gente estabelecer, perceber isso. Por que eu me comporto dessa forma? Se tal situação está acontecendo comigo, o que é que eu estou fazendo que promove essa situação continuar a modificar? Né? A espiritualidade sempre nos diz, nos ensina, e isso, se vocês prestarem, eu faço aqui a indicação do livro Céu e Inferno. Na segunda parte, onde nós temos os espíritos que dão o seu diálogo, né, que dão as suas informações lá, e muito precioso. Aquilo ali, eu até brinco com alguns colegas e digo assim, olha, você se coloca como se você fosse um psicólogo, e que você está recebendo aquela criatura com todos os problemas. Você vai perceber o quanto de ensinamento tem ali. E você pode ler a primeira, você vai ler a segunda, você vai ler a terceira, você vai sempre ter uma informação diferente, porque é incrível, porque é muito vivo aquelas informações. Será que eu já estive nessa condição? Eu posso estar indo para essa condição? As minhas atitudes me levam para essa ou aquela situação? Então, esse é um livro que ele é muito importante nesse campo de estudos, para que a gente possa perceber que certos comportamentos que a gente tem na realidade estão atrelados, obviamente, ao quê? Ao conjunto, à individualidade. Pode ser algo recente, pode ser algo mais, vamos dizer assim, num passado mais remoto, mais distante, mas há uma experiência que a gente vive e que me molda uma situação e eu posso estar me equivocando ou tendo virtudes e demonstrar também, por meio da boa vontade divina, né, trazer o relato de espíritos que estão numa situação boa, e isso nos motiva, como nos motiva essa mensagem que nos foi dada da Revista Espírita de 1862. Não é isso? Então a gente vai percebendo que essa evolução, nossa, ela é uma caminhada árdua, não é fácil como a gente, para certas pessoas, mas percebamos o que é que está acontecendo, o que é que eu estou fazendo que contribui para que certas situações, né, continuem trazendo dificuldades, né? Por que eu não consigo me aproximar de Beltrano, de fulano? Por que eu não consigo me condicionar a uma relação na escola, na universidade, né? Então, são situações que a gente olha, às vezes, parece simples, mas pode estar ali por trás uma situação em que pode vir a ser agravado também, né? Pode trazer dificuldades. Um outro livro muito bom que fala sobre essas questões das reencarnações, à luz das fobias que nós temos, dos medos, das dificuldades, é um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Brian Weiss é um professor, né, foi um professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos,
Ele era uma daquelas pessoas cuja titulação, né, a formação médica, e depois ele se especializou na psiquiatria. Existe uma titulação nas universidades americanas que você dá aquela, como se fosse, essa pessoa atingiu o ápice aqui dessa formação, e ele era uma das pessoas. Não acreditava em realidade espiritual, não acreditava na questão de espiritualidade, até que um amigo manda para ele uma jovem com vários problemas. Medo do escuro, medo de água, medo de lugar fechado, medo de altura, mas era tanta coisa, e ele tinha a técnica de regressão. Até que ele fez no primeiro de uma regressão, não viu o motivo, na sessão seguinte ele foi um pouco mais fundo, na outra chegou na vida intrauterina e não identificava nada para aquelas fobias. Até que ele pensou, deixa eu forçar mais um pouco aqui. Quando ele forçou, aí a jovem começou a trazer as vidas delas passadas. Então, a maioria dos medos que ela tinha eram exatamente experiências dolorosas que ela tinha vivido. E do momento que ela percebia, que ela estava entendendo que ela tinha múltiplas existências, que ela não morria, a mulher ficou simplesmente curada. Né? Então, veja a importância da gente ter esse entendimento e, logicamente, sempre buscar auxílio profissional, buscar a área médica, gente, não pode ser de maneira nenhuma negligenciada. Se a medicina existe hoje no planeta Terra, é por misericórdia divina, tá? E isso serve para a psicologia, serve para todas as ciências da área da saúde que estão evoluindo cada vez mais, como nós espíritos estamos evoluindo. Se a gente está evoluindo, as ciências vão também nos proporcionando, né? A gente vai auxiliando, é uma troca mútua. Pois bem, na questão 699, se eu tivesse o controle aqui, eu ia dizer se alguém queria fazer uma pergunta, tá? Mas eu não tenho o controle aqui, gente. Então, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, eu não sei, parece-me que a Dora estava até conseguindo botar alguma outra mensagem, tá? E aí, se eu visualizar aqui, eu dou a parada e faço a observação, tá bom? Então, vamos lá. Questão 699. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Quer dizer, primeiro Kardec foi perguntar se isso não representava uma perfeição. Tá, a espiritualidade diz que não, se você age por egoísmo, né, não é correto. E aí ele vai perguntar, mas isso não, é que ele está colocando aquelas pessoas exatamente que abdicaram dessas uniões para servir à humanidade. E a resposta dos espíritos? Isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Vamos dar uma lida aqui na resposta de Kardec, no comentário de Kardec, essa pergunta. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando constitui, pela renúncia, às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, olha só, e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Então, a resposta foi muito direta. Isso é muito diferente. Nós estamos falando de uma pessoa que vai abrir mão dessa união, de estar, por exemplo, constituir uma família, né? Estar em família muitas vezes, mais tempo na família, para servir a um propósito de auxílio à humanidade. Aqui me veio a lembrança de José Raul Teixeira. Uma palestra dele que tem na internet, eu não sei se ela ainda está no ar, mas já faz um tempo que eu havia assistido, e ele relata que ele chegou a ter um relacionamento, né? Ele chegou não lembro se noivou, mas ele teve um relacionamento. Agora, era um homem que, dentro do propósito que foi trazido para ele em termos de espiritualidade, ele viajava dia sim, dia sim. Então, dava final de semana, ele estava em algum centro espírita, era alguém convidando. Então, ele estava sempre viajando. E numa dessas, ele relata na palestra que, quando ele chegou em casa, a
a noiva, né, a namorada, a noiva, disse, olha, vamos ter que resolver essa situação. Ou eu, ou esse espiritismo, né? E ele já havia muitos anos já na doutrina espírita, né? Todos nós sabemos que o Raul Teixeira, ele é um médium, né? Ele tem mediunidade, é um homem que tem um trabalho social muito grande e tudo mais. E ele disse assim, vá com Deus, minha filha. Parece uma coisa meio machista, mas a explicação que ele deu foi muito interessante. Porque ele mesmo percebeu que não era para ele, aquele momento, constituir uma família, ter um relacionamento como nós estávamos acostumados. O trabalho que ele tinha a fazer, o trabalho que ele tinha diante de servir, de ser um transmissor do Evangelho, de ser uma pessoa que viesse a acalentar, que viesse a auxiliar na dor alheia, não permitia que ele tivesse. Ele disse assim, gente, onde eu chego, eu sou abraçado, as mulheres beijam, é aquele folho de gente, você não para um minuto. Qual é a mulher que iria suportar uma situação dessa? Né? Ele poderia ter sido egoísta, tá, minha irmã? Pois vamos ficar aqui empurrando com a barriga, ou seja, poderia levar a infelicidade da criatura, né? Então veja, mas ele tinha já a certeza do seu trabalho, né? E isso é uma forma que ele nos relatou. Mas quantas outras criaturas, muitas vezes, em outras situações e circunstâncias, nem sempre tão tranquilas, abdicam para poder servir a esse propósito. Porque o que a espiritualidade está dizendo é isto. Quanto mais meritório, né, quanto mais você se dedica ao próximo, quanto mais você se doa, maior, logicamente, a recompensa. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, gente, que eu vi aqui tem duas respostas. Deixa eu ver se a Dora... Ó, se tiver pergunta, coloca no ar. Estou roteando pelo celular. Rapaz, essa Dora não é brincadeira não, tá vendo? Se eu fosse aqui fazer uma gracinha, ela já me cortava aqui no ar, né? Né, Dora? Pois bem, pessoal. Então, vamos lá. Então, a gente tem que ter essa certeza do que eu estou aqui. Então, assim, eu sou casado. Eu, Fabiano, sou casado. Eu posso deixar de auxiliar as pessoas por conta disso? Não. Eu posso deixar de ajudar a minha família porque sou casado? Não. Não é isso que está sendo colocado. Veja que é um propósito muito maior. É um propósito em que coloquemos, por exemplo, a própria vida de Jesus. Imagine, né? A situação. Porque você tem o contexto histórico, você tem a situação, você é colocado por Deus ali dentro de uma situação que muitas vezes não é daquelas que qualquer um aguenta. Lembra que a mensagem do Evangelho do segundo Espiritismo nos traz essa questão da missão do homem na Terra? Que Deus não coloca fardos mais pesados do que os ombros possam suportar? Então, tem situações que a pessoa está ali e precisa lidar. Os vínculos afetivos, familiares que são criados, eles fazem parte porque você vem numa família, você encarna. Você encontra almas afins. É natural que possa acontecer nesses encontros que você deseje estabelecer um vínculo familiar. Mas muitas vezes você percebe que aquela missão fica gritando na sua consciência. E você tem a escolha. Lembremos, há uma escolha nisso tudo também. Eu posso escolher continuar a missão ou não. Lembra que a mensagem que foi dada a Allan Kardec, que se ele não aceitasse a codificação, que já teriam outros já, como diz assim, já teriam outros na fila para andar, para dar continuidade ao trabalho? Então a espiritualidade, obviamente, quando ela vai tratar de algo muito forte para nós, nos tocar os corações, nos educar, nos enviar esses instrutores, esses educadores altamente elevados, eles sabem que a criatura, ao chegar num campo tão denso como o nosso, numa realidade psíquica tão pesada, porque aqui se pensa de muitas coisas, mas a grande parte ainda é o quê? É pensamentos, como a gente viu, de ódio, de vícios, de inveja, de injustiça, porque somos espíritos ainda mais próximos do início do que do fim. Trazemos muito dessa animalidade. Somos espíritos que, por exemplo, podemos ter vindo de outro orbe que entrou numa conjuntura mais elevada e que, dada a nossa invigilância, a nossa falta de vontade de se modificar e para permanecer no planeta, tem que vir para um planeta de provas e expiações no seu início. Então, muitas vezes é nesse processo aí
que também surgem esses grandes humanitários, né? Que vão lá e dizem assim, eu vou corrigir agora o grave dano que eu causei para tantos irmãos, porque quando a gente vem desses mundos, vem vinculados a muitos espíritos. A gente vem ajudar o que está no início aqui, que recém sai de um mundo primitivo, mas vinculado aos débitos daqueles em que a gente conviveu. Então, é uma relação muito perfeita. Agora, o tempo que se leva para a gente sair dessa condição, aí depende de cada um de nós. Né? A espiritualidade nos coloca muito claro, o espiritismo nos mostra muito clara a responsabilidade que cada um de nós temos. É isso? Bom, tem uma questãozinha, uma outra questãozinha que eu coloquei aqui, que eu vi, é uma relação muito interessante. Não é muito incomum a gente observar casamentos entre pessoas, e aí a gente está falando de celibato e casamento porque eles estão, né, bem juntinhos aí próximos. Casamentos de pessoas mais velhas com pessoas muito jovens. Né? Tem um relato na Revista Espírita de 1864, né? Ela é de fevereiro de 1864. É uma mensagem que nos fala de um senhor, resumindo a história, o nome é Um Drama Íntimo, né? É o título Apreciação Moral. Bom, é uma situação em que um senhor de 70 anos casa-se com uma mulher de 20. Há toda uma relação familiar, todo um tumulto devido a essa questão. Ele era um homem rico, ela não era, né? Ele pede, inclusive, permissão para a família para poder casar-se com essa jovem, para que ela cuidasse dele. E aí, de um certo tempo, foi passando, e ele adoeceu. Ficou de cadeira de roda, ficou cego. E ela, todas as noites, estava próximo dele, lendo um livro e tudo mais. E certa vez ela não estava mais se mostrando tão amistosa com ele. E qual é o relato da história? É que, em um determinado momento, ele pega ela pela mão, puxa, tenta agarrá-la pela cintura, e ele dá um grito horrível de terror e cai sobre as pernas da mulher. Não havia morrido ali ainda. A mulher, em desespero, sai correndo, sobe no andar mais alto da casa e joga-se da janela. O que eu quero dizer para vocês aqui? Eu não vou entrar em muitos detalhes da história. Está na Revista Espírita de 1864. Mas o que nos é colocado aqui serve para todas as situações que nós estamos vivendo. Nós estamos falando aqui da lei de reprodução, não é isso? Nós falamos de muitos assuntos que são alguns delicados, como a gente falou, alguns são melindrosos. Mas essa observação serve para tudo. Porque ele diz o seguinte: quem viu de fora, quem está vendo as circunstâncias, quem está vendo, qual é o posicionamento, qual é o seu olhar? Ele diz assim: enquanto o cético ou o indiferente não vê num fato senão uma oportunidade para exercitar sua vera zombeteira, ou passa ao lado sem o notar, o espírita o observa e dele tira instrução, remontando às causas providenciais, sondando-lhes as consequências para o mundo, as consequências para a vida futura, conforme os exemplos que as relações de além-túmulo lhe oferecem da justiça de Deus. Então, meus irmãos, espírita, ele não falou, como diz assim, a cobrança, a exigência não foi para nós, foi para os espíritos. Então, nós espíritas, todos os fatos que nos acometem, que nos ocorrem no nosso derredor, nós temos aqui um recado dizendo, por obrigação, por sensibilidade, por instrução, por necessidade do desenvolvimento, buscarmos ali tirar o melhor. Uma situação em que muitas vezes, como ele colocou, vira-se zombaria ou as pessoas simplesmente ignoram. O espírita vai analisar que lições eu trago, que lições eu tiro dessas circunstâncias. Por isso que a gente fala do livro do Céu e Inferno na segunda parte. Que lições eu tiro para mim quando eu vejo um espírito que suicida, um espírito endurecido, um espírito em expiação, um espírito feliz. Quais as lições? O que eu entendo ali que ele está colocando? Ele está colocando algo íntimo. Muitas vezes eu não tenho capacidade de perceber, mas a forma como ele coloca, o que eu posso extrair dali? É algo que me toca? Tem algo que está muito parecido com o momento que eu estou vivendo? O cenário de pandemia. A gente vê todos os tipos de discussões políticas, a gente vê brigas, a gente vê situações em que não nos entendemos, uns
aprovam usar máscara, outros não aprovam usar máscara. Uns aceitam vacina A, outros não aceitam essa vacina A, só aceitam se for vacina B. E nós, espíritas, como é que nós estamos enxergando tudo isso? Quais são as lições que nós tiramos de tudo isso? De todas essas situações? Desde aqueles que estão partindo, né, nessas circunstâncias, aos que estão ficando, aos que estão passando pela experiência, aos que não necessariamente sejam pela Covid, mas que por conta de já trazerem em si algum tipo de doença que precisa ser tratado, os riscos que se ampliam. Como é que eu vejo essas pessoas? E essas pessoas, quando chegam, que são próximas de mim, os relatos que ela traz, a dor que ela exprime, os medos que ela demonstra, a ansiedade que muitas pessoas... O que eu, espírita, estou tirando de lição? E mais, o que eu, espírita, estou fazendo para mediar, melhorar, acalentar, acalmar essa situação? Porque, logicamente, que eu não posso adentrar no livre-arbítrio de ninguém, mas o que eu contribuo dentro dessa ótica? Né? Estamos com a vida celibatária? Estamos nos escondendo? Estamos simplesmente ignorando tudo isso? Porque, obviamente, veja só, não é necessariamente estarmos com uma missão com a humanidade num sentido muito amplo, mas no pouco que eu acho que é pouco, eu estou ajudando a melhorar o mundo. Eu estou ajudando uma pessoa a se tornar um espírito melhor. Eu estou conseguindo ajudar alguém a ter uma visão dentro da sua religião, da sua doutrina, a olhar com os olhos de ver, a sair da letra que mata e a observar o espírito que vivifica. Então são coisas que a gente vai indo, né? A gente vai aqui para entrarmos na poligamia, que também, para a gente finalizar esse capítulo, a gente tem aí acho que uns 10 minutinhos, a gente vai aqui, se a Dora não mandar uma mensagem no chat aí, dizendo, opa, né? Vamos lá. Então, gente, a questão de número 700, a gente inicia sobre poligamia. Poli, né? Que vem do grego muitos, gamia, casamento, muitos casamentos, né? Muitas uniões, quer dizer, esse é o significado etimológico da palavra. E a pergunta de Kardec é o seguinte, é bem interessante. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que devam unir-se? Quer dizer, quantidade aproximada de homens e mulheres, espíritos encarnados na polaridade masculina e feminina, né? Não indica aí que seria a quantidade de relações, né? Essa proporção? E a resposta é sim, né? Porquanto tudo na natureza tem um fim, ou seja, esse número aproximado, ele não é à toa, né? Ah, nasce mais homens porque o clima, a situação é assim, não, porque se escolheu ser homem ou mulher, como muitas vezes a gente fala, existe aí uma proporção. Às vezes, até eu lembro agora, gente, eu vou falar, mas eu não lembro agora onde foi que eu li, gente, faz tanto tempo. Era uma situação dessa de inseminação artificial, não, eu quero que seja menino. É menina. Pergunte como, né? Não, mas a gente fez tudo, mas veio menina. Quem sabe, né? A gente brinca se aponta, ó, quem sabe das coisas, né? A gente participa da cocriação, mas as decisões, né? Aquilo que importa, a gente às vezes vou continuar assim, aquilo que importa para nós como espíritos, muitas vezes difere aqui na encarnada. A gente muitas vezes não está consciente da fila que está aqui no plano espiritual, né? De espíritos querendo reencarnar para dar continuidade ao trabalho, e muitas vezes a sua encarnação tem que mudar de polaridade, ou tem que ser continuado naquela polaridade masculina ou feminina, né? E se aquele corpo ali é o que está, vincula, e é interessante que a gente pense assim, não é uma vinculação qualquer, né? Tenho certeza, não é simplesmente chegou ali um espírito estranho ali que ninguém sabe, não. Tem uma relação, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente desconhece o planejamento maior. E nem no plano espiritual, quando a gente está, a gente muitas vezes tem acesso a ele. Mas a gente sabe e passa a entender que a conjuntura toda é para o nosso bem, mesmo que a gente não aceite, não acredite, né? Por isso que os benfeitores espirituais, Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Jesus, quando revelou a verdade, revelou aos pequenos, né? E omitiu isso para os doutos, para os sabedores, né? Por que ele fez isso? Por a questão de orgulho.
porque a mensagem precisava ser divulgada e vivenciada. E aqueles que eram homens ditos inteligentes, muitas vezes ignoravam tão completamente, ou se tinham esse conhecimento, guardavam para si e somente satisfação. E aí Allan Kardec nos fala que o reino de Deus, para nós termos acesso a esses ambientes espirituais melhores, nós precisamos ter simplicidade de coração, humildade de espírito, exatamente as virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo, porque simplicidade quer dizer eu ter uma única posição de coração cerne, né? Eu não ter essas atitudes dúbias, né? Eu ser uma pessoa de uma posição única. É claro que isso está chegando, está caminhando. A humildade é se colocar na condição de que não é sabedor de tudo, que existem inteligências acima. E a inteligência maior, que é Deus. Então, enquanto a gente não desenvolver essas qualidades, enquanto a gente não exercitá-las no grau de compreensão que nós conseguimos aprender aqui, a gente vai ter dificuldade na nossa evolução. Vai ter os problemas que a gente vê e que a gente muitas vezes pergunta por quê. Aí você usa a expressão, eu joguei pedra na cruz. Por orgulho, você ignorou o ensinamento do mestre, e nós sabemos que há relatos de espíritos que nos são trazidos em obras que estavam lá. Foram os que jogaram pedra, foram os que cuspiram, foram os que fizeram o quê? A zombaria com o mestre divino. E arrependidos da situação, voltaram nas suas encarnações, trabalhando arduamente, dando inclusive as suas vidas, né, corporais, físicas, mas de um sacrifício que trouxe um benefício ao derredor e os redimiu daquelas dores causadas, né, daquela situação causada no passado. É isso? E aí, na questão 701, ele diz assim, e qual das duas? Isso aqui vai matar um monte de gente, né? Que adora uma festinha, que acha que a vida tem que ser aproveitada de qualquer jeito, né? Isso aqui é uma resposta muito dura, muito séria. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia é o mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana. É nossa, é criação daqui, dos nossos interesses, né? Daquilo que a gente quer satisfazer. A gente cria leis, lembra que a gente já falou uma vez que a gente cria leis que muitas vezes é para nos beneficiar. A gente está preocupado com o todo, não. A gente está preocupado que dali eu mascaro o que eu quero, dizendo que vou servir a um todo. Não estou preocupado. Estou preocupado em me servir, né? Cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, olha a mensagem da Revista Espírita de 1862, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. É afeição. Na poligamia não há afeição, mas apenas sensualidade. Sensualidade é algo que a gente pode dizer assim, poxa, mas você quer dizer então que, por exemplo, num relacionamento, num casamento, não pode haver uma sensualidade do esposo, da esposa, né? As coisas não têm que ser vistas de forma absoluta. Sensualidade aqui é nesse sentido de que a pessoa é da voluptuosidade, ela é sensível à busca dos prazeres, ela está interessada no prazer. Essa sensualidade que a espiritualidade fala, é essa busca incessante do prazer. O homem que não consegue ficar só com a sua esposa, a mulher que não consegue ficar só com o seu marido. A poligamia que foi instituída, e acho que ainda é instituída em alguns países, não permite que haja uma afeição. Há uma exacerbação dessa sensualidade. Isso estimula as pessoas a só buscarem esse prazer, não estabelecer uma relação. Isso é a coisa que você pode botar o ouvido na parede do seu vizinho, que você vai perceber isso. Não é algo que não aconteça no dia a dia, pelo contrário. Mas aquilo que é para estimular dentro de uma educação, equilibrando a sexualidade, que é uma energia divina, é a energia de cocriação, porque a sexualidade está na nossa mente, né? O comando da mente, os órgãos nossos sexuais do homem e da mulher, eles obedecem a um comando da mente, precisa ter esse equilíbrio, porque quando há o ato sexual em si, a conexão entre os dois órgãos, né, estão ali não somente corpos, estão espíritos se envolvendo, cujas mentes e as energias se vinculam.
Então, se você exacerba a sensualidade, se você só está preocupado com o prazer, você não sabe que tipo de situações, que tipo de marcas você está deixando na outra criatura. De repente, para você, passou, foi uma aventura, mas para o outro, pode ser algo muito sério. Aí é aquelas situações que não é muito difícil de ver, mas eu só fui uma noite com fulano, essa fulana não sai do meu pé, esse fulano não sai do meu pé, e muitas vezes isso se desdobra em quê? Muitas vezes em situações muito dolorosas, de violência, de homicídio, de feminicídios. Isso é um mau uso da energia sexual. Então nós temos que ter o prazer dentro daquilo que nos faz elevarmos. Não é para nos rebaixarmos a condições de certos animais, como inclusive foi nos colocado pela espiritualidade, né? Nós temos que ter essa energia que nós trazemos em nós com muita prudência. É claro que alguns espíritos não estão em condição, eles estão vivendo experiências, eles estão muito vinculados a isso, mas se eles encaram uma família em que pessoas são mais equilibradas, é porque eles precisam do nosso exemplo. E nós temos que passar pela aprovação de cuidar de alguém, de uma pessoa como essa. E falamos que a sexualidade está na mente, porque quando o espírito desencarna, nós temos relatos como nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, nos livros de Emmanuel, né, e outras situações de outras obras importantes, que no mundo espiritual, muitos espíritos vinculados à questão da sexualidade e totalmente desequilibrados, continuam lá no plano espiritual, promovendo, organizando eventos para estimular esse prazer nas pessoas. Por quê? Qual a necessidade? O espírito não está mais no corpo. Não, o sexo não está no corpo, mas a energia está no espírito. Ele quer nutrir-se dessa energia. Então ele estimula a quem está encarnado e que dá acesso a essas circunstâncias, situações. Por isso que a espiritualidade está nos dizendo para começarmos a percebermos que a poligamia, enquanto instituição, enquanto alguma lei, algum país, precisa ser desfeita no tempo que aquela cultura, aqueles países vão ser evoluindo. Mas a poligamia, como conceito, ela ainda está enraizada na nossa sociedade. E a gente vê aí, como por exemplo, algumas casas que oferecem sexo a 1, a 2, a 3, a 4, troca de casais. Que energias ali estão sendo movimentadas, que vínculos dolorosos estão sendo estabelecidos. Precisamos ter muita calma e oração para que essas criaturas despertem, porque ainda há tempo, porque há relatos de pessoas, experiências de pessoas que despertaram. Passaram pelas dificuldades, porque o despertar traz isso, a consciência do equívoco e a necessidade da reparação. Então, aqui é o momento da gente queimar, vamos dizer, essa gordura negativa, né? Para que a gente volte no plano espiritual numa condição melhor. E finalizando, o comentário de Kardec. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco. Então, veja, gente, é pouco a pouco, né? Porque a maioria de nós aqui ainda não temos o interesse, ou não temos o desejo, não temos uma vontade firme para mudarmos nossos hábitos. E a evolução, ela não é para dar salto, ela vai acontecendo na medida que a gente vai compreendendo, adquirindo conhecimento, promovendo as virtudes, né? É sábio, sabedor que nós não vamos adquirir essas virtudes 100% em poucas encarnações, não. Mas aquela que a gente já conseguiu perceber, que continuemos aplicando e desenvolvendo, né? As circunstâncias, as situações acontecem para a gente observar exatamente muito dessas virtudes. Ah, eu quero ter paciência. Ah, eu quero saber olhar o defeito do outro e não julgar. Ah, eu queria ser mais estudioso, porque eu entendo que eu posso melhorar, eu posso dar algo de bom para a sociedade. Então, a gente se esforça. Porque a gente não sabe se, de repente, é da vontade divina, diante dos nossos hábitos e equívocos, que tenhamos dificuldades até o desencarnar.
Mas também nós não sabemos se nosso esforço aqui não seja uma etapa para que a gente se estabeleça num patamar de sermos capazes de ajudar a humanidade, seja ela num núcleo muito específico, seja ela no seu ambiente macro. Por isso que a experiência de esforço no bem, né? É nos esforçarmos, tá bom? Então, pessoal, a gente finaliza aqui o estudo da lei da reprodução. Uma pena que a Dora não estava aqui para dar sua contribuição. Com certeza ela traria muitos comentários importantes, né? Ficou aqui só na minha vertente. Eu agradeço a todos que puderam ter a paciência de nos assistir, de ficar conosco. E na próxima quinta-feira, nós vamos dar aqui ensejo ao estudo da lei de conservação, né? E como dissemos, vamos entendendo uma lei a cada uma e fazendo o entrelaçamento que é oportuno. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente noite, que vocês possam fazer as reflexões, levar, se possível, né, algo que nós dissemos para os estudos, que tenha despertado alguma coisa. Se você entender que esse vídeo, que o que nós colocamos, que os apontamentos que foram feitos é importante para alguém, divulgue o vídeo, né? Divulgue o trabalho da casa. Que o mais importante não é a nossa colocação, não é a nossa opinião. Somos divulgadores. O importante é mostrar para as pessoas que existem casas espíritas, no caso, né? Que existem instituições que estão abertas para abraçar as suas dificuldades, que tem pessoas dispostas a auxiliar e mostrar-lhes que a doutrina dos anjos guardiães não é somente um escrito, é uma realidade. O meu abraço a todos vocês, espero que vocês possam contribuir em suas famílias, né, com amor, com muita dedicação e com paciência também, no momento em que nós somos chamados a exercitar, né, a caridade de fato, né, porque Jesus nos falou desses tempos, porque nesses tempos a caridade de muitos esfriaria. Então, vamos manter a chama acesa, lembrando que amanhã é sexta-feira, então muita calma nessa sexta-feira, tá bom? Gente, um grande abraço. Dora, não sei se você encerra daí ou eu fecho daqui. De qualquer forma, eu vou fechar, tá bom?